Muito bom dia! Finalizando outubro, Morning Call de volta para falar para vocês o que vai impactar o dia de hoje, o que a gente pode esperar aí, o que deve ficar no seu radar. Muito prazer, eu sou Elizade, coordenadora de conteúdo da Faz Capital. E hoje, dia 30 de outubro de 2023, outubro tá terminando e foi um mês mega pesado aí para os mercados, sem dúvida nenhuma. E hoje aqui no Morning Call a gente vai fazer um pouquinho diferente, eu vou focar em dois blocos, porque afinal de contas, se tem duas palavrinhas que vão definir essa semana, são as palavras política monetária. Sem dúvida, a gente tem super quarta na próxima quarta-feira, ou seja, a gente tem decisão de política monetária lá fora nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e isso que vai dar o tom aí dos mercados, com exceção de uma coisinha que eu já vou comentar. Mas bora então começar com Nova York. Bom, Nova York está focada no Fed essa semana, lembrando que também a gente tem a gente tem temporada de resultados por lá, que começou na semana retrasada, então vão saindo alguns outros balanços importantes por lá, que vão ajudando a dar o tom do mercado, mas de fato sobre a política monetária, Nova York já está fechada com a aposta unânime da pausa do Fed agora na quarta-feira, tá? Com base aí nos últimos dados que saíram, payroll, enfim, alguns outros dados super importantes da economia para fazer a política monetária do Fed, a gente realmente ficou um pouco com medo de que o Fed fosse dar uma outra alta já agora na próxima reunião, mas talvez isso acabe se concretizando aí na última reunião do ano, tá? Então não está descartada uma última alta residual aí, mas isso vai depender de fato de como os próximos dados vão vir por lá, né? A gente sentir como que está o termômetro da economia americana. Além do Fed, a semana ainda tem reuniões do BOE, ainda tem do BOJ, balanço da Apple, como eu falei aí, vários balanços importantes para sair, mas o destaque dessa semana, sem dúvida nenhuma, é a Apple. Payroll de outubro, lembrando que payroll sai sempre na primeira sexta-feira de todo mês, então a gente tem novo dado aí do payroll, um pouquinho depois então da próxima reunião. Então, né, reunião, a decisão sai ali às 15 horas, lá pelo Fed, e às 15h30, como de costume, como de praxe, o Powell dá a sua entrevista, então também a gente pode esperar muito mais importante, né, do que de fato a decisão em si, que já é esperada pelo mercado, né, o mercado já acaba contratando aí essa decisão antes dela acontecer, muito mais importante que essa decisão em si, então, é de fato as sinalizações que o Powell vai dar na sua comitiva, tá? Bom, alguns dados importantes da China também para sair, com atenção para hoje à noite, agora segunda-feira, se não me engano às 10h30 da noite, vai sair o PMI oficial industrial e de serviços por lá, então pode mexer sim com a sessão asiática no dia, né, de hoje, de amanhã por lá. E basicamente a gente tem aí alguns outros dados importantes também da zona do euro, então o PIB do terceiro trimestre da zona do euro vai ser divulgado amanhã, na terça-feira, e o CPI de outubro também amanhã na terça-feira, sem falar da leitura final de outubro do PMI industrial, que vai sair na quinta-feira. Mas hoje sai o índice de confiança do consumidor no bloco e o CPI da Alemanha, que sem dúvida é aí a grande economia da zona do euro, que a gente sempre precisa ficar de olho. Bom, já comentei então aqui um pouquinho sobre o que esperar aí para a reunião do Fed, já disse que isso vai ficar no radar, Apple para sair, né, de balanço relevante desta semana, então bora entrar no assunto que é o assunto mais relevante do dia de hoje para o investidor brasileiro. Agora, entrando então em Brasil, a gente tem
a fala do Lula na última sexta-feira, que acabou aí destacando que a meta fiscal de 2024 não será viável. Essa fala aí um pouco assustou o mercado, mas mais surpreendentemente que isso, foi de fato o Haddad não desmentir horas depois e nem neste último final de semana essa fala do Lula. Hoje, agora pela manhã, ele vai ter aí algumas reuniões, o Lula vai ter algumas reuniões com alguns ministros, etc. E parece que de fato, algumas fontes aí comentaram que o Haddad está esperando essa reunião acontecer para depois acabar sinalizando aí sobre essa fala um pouco preocupante do presidente. Algumas manchetes se destacaram, vão se destacando nessa manhã, inclusive no Valor Econômico, dizendo que não é possível brincar com a economia, diz Rodrigo Pacheco. Então, de fato, o mercado vai repercutindo com bastante preocupação essa última sinalização do Lula, tá? Então, hoje, sem dúvida, o dia aí é para o investidor ficar bem atento sobre o que vai acontecer e se de fato o Haddad vai se pronunciar ainda no dia de hoje. Lembrando que, assim como eu comentei aqui no começo do Morning Call, a gente tem decisão de política monetária também na quarta-feira, então decisão do Copom. E, obviamente, uma fala, assim, um pouco antes dessa reunião é, de fato, bem preocupante, porque os dirigentes do Copom vão ficar, obviamente, de olho no que vai acontecer e nas próximas falas que vão sair do governo. Bom, de destaque aqui, falando aí dos principais, as outras manchetes que estão em destaque: emprego no agro está mais formal, enxuto e qualificado. E outra manchete também do Valor Econômico, dizendo: no debate sobre meta fiscal, a ala política prevalece. Bom, então, sem dúvida, para começar a semana, a gente tem aí a decisão de política monetária aqui no radar, como também a espera aí de uma sinalização do Haddad. É isso, espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários aqui e ficamos por aqui até amanhã. Muito obrigada, ótimos negócios para vocês.